80. Regressor Instruction. Capítulo 396. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que foi aquilo? Que tipo de homem é abraçado como uma princesa? Você viu? Claro que eu vi. Por que você saiu para bisbilhotar? Não acho que devo dizer isso, mas seu rosto é como um totem de provocação. NT. Totem significa o símbolo sagrado adotado como emblema por tribos ou clãs por considerarem como seus ancestrais e protetores. E evite olhar para ele com olhos brilhantes. É por isso que esses tipos de livros são vendidos mesmo durante a guerra. Você sabia que a porcentagem de mulheres na guerra que voltaram vivas é muito alta no estado? Não sei se é brincadeira, mas elas falaram que não podiam morrer porque tinham que esperar o próximo livro. Isso ajuda, mas você sabe melhor do que ninguém que ser pego em conversas inúteis é ruim. Que livro? Você não sabe? Eu sei, mas o que isso tem a ver com... Ah não. Não é nada. Às vezes você é muito lerdo. HMM. Você não precisa se preocupar com isso. Além disso, você está ferido. Não. Graças a alguém, estou bem. Se cuida. Se não fosse por Sung. Ah. Esqueça. Apenas olhe para a tela. Temos que continuar dizendo o caminho. Melhor você fazer isso. Você entende Sung melhor do que eu. Que tela é essa? É um holograma mágico para a tática Sung. Este é em ponto de vista em primeira pessoa, pois é difícil seguir o movimento com uma câmera normal. A rota básica está definida. Tudo o que você precisa fazer é dizer para onde ele ir, pegar as coordenadas e definir o alvo. Você pode ajudar em outras pequenas áreas se achar que é possível, dadas as habilidades de Sung. Você sabe disso. Eu adoraria fazer isso, mas acho que você pode fazer melhor. Eu tenho que me ocupar dando ordens para os outros também. Você realmente está preparada? Para usar um cara de alto nível como ele, você tem que se preparar para isso. Ele ainda tem limitações de força física e poder mágico. Melhor não exagerar. Eu também vou me concentrar nisso, já que o inimigo não é nada fácil. Não estamos sendo pressionados, certo? Não estamos, mas... Não é que não tenha nenhum fator de ansiedade. Agora, concentre-se. Certo. Ela realmente é uma vaca de sucesso. Foi o suficiente para achar isso. Eu sabia que ela era inteligente, mas nunca pensei que ela usaria esse método. Visão em primeira pessoa de Sung. Com minhas instruções sendo dadas, acho que é como jogar o jogo. Um jogo em que me sinto como se estivesse usando um bot. Eu não tenho que controlar isso. Nossa arma tática, Sung, lidou automaticamente com o inimigo. Acho que está tudo bem. Não, é maravilhoso. Claro, o julgamento do Sung no campo de batalha é confiável. Ele é dezenas de vezes mais experiente em batalha do que eu. Estava claro que ele sabia como lutar e como eliminar os inimigos. Mas a história é diferente quando se trata de uma grande guerra quanto ao que estávamos travando. A visão do Sung é limitada. A menos que olhassem de cima para baixo, ninguém saberia ao certo como a guerra estava indo em geral. Ele pode ficar sozinho e ficar inquieto ou pode não ser capaz de ver de onde precisa de apoio. É meu papel ajudá-lo. Sung usava uma grande câmera e uma câmera pessoal. Aposto que não há papel mais adequado para mim do que esse. Ainda mais quando me lembro que provavelmente sei mais sobre ele do que o próprio Sung. Bom. Vou ajudar agora mesmo. Sim, Sung se. Sung, que começou a correr, não poderia ser visto pelos olhares de pessoas comuns. Lei Ji estava certa. Se não fosse por sua câmera pessoal, eu nem perceberia como ele estava se movendo. Ele é realmente humano. A paisagem passava muito rapidamente. Palavra rápida é pouco para sua velocidade. Ele parecia mais rápido do que um trem-bala. Ele desembainhou sua espada, e os inimigos à sua frente foram fatiados. Antes que as partes do corpo dos inimigos caíssem no chão, Sung já estava em outro lugar, com sua espada ainda em mãos. Assim que ele balançou sua espada, as armas e os inimigos voaram em todas as direções. Claro, antes que eles caíssem no chão, Sung já havia alcançado seu próximo destino. Ponto de exclamação. A reação do inimigo foi diferente. Ah! O que? Que? O que? O que é isso? Pare ele. Não o deixe subir.
Desce ou melhor. Agora mesmo. Ah! Merda. Sacerdotes. 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 Que loucura é essa? Merda. Ele tem uma velocidade insana. Minha reação ao guiá-lo foi mais lenta. Foi difícil passar informações para Kim Sung. Ele é muito rápido. A 101 em 11:0. Feito. Mude a rota. Sudoeste. Depois de chegar lá, mate o mago inimigo. Vá imediatamente para o ponto E. Feito. Ele e sua espada dançaram. Ele já havia chegado ao destino e eliminado o inimigo antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa. Legi. Ponto. Gi. Sim. O quê? Agora estou ocupada. Envie-me mais alguns espelhos da deusa. Um para cada ponto. Rápido. Por quê? Não consigo ver direito porque ele está se movendo muito rápido. Rápido. Espere um pouco. Certo. Legi imediatamente me enviou espelhos que mostravam cada ponto como se ela tivesse verificado a situação. Naturalmente, movia minhas mãos e revirava os olhos rapidamente porque estava em tempo real. Aposto que posso reagir porque sou um usuário ocular. Se fosse Legi, ela teria que desistir no meio do caminho. Eu determinei as coordenadas. Definir os alvos e descobri em tempo real quais campos de batalha mais precisavam de nossa arma nuclear tática. Isto não é suficiente. Isto não é suficiente. Eu não sou suficiente. Não consigo seguir os movimentos do Kim Sung. Tenho que passar informações constantemente, mas não consigo. Me sinto tão frustrado. Parecia que comprei uma Lamborghini como meu primeiro carro sem saber dirigir. Me sinto mal por não ser capaz de utilizar totalmente o potencial do nosso adorável regressor. Mas eu não posso desistir. Conforme movia meus dedos, mudo constantemente a posição do campo de batalha. Eu também me certifiquei de que a tela que Kim Sung estava usando não parasse de se mover. Eu não posso dar tempo para Kim Sung se afastar. Ele vai desconfiar das ordens que lhe dei se o guia que o conduziu fosse desajeitado. Minha cabeça está doendo. Não sou um gênio nem mesmo inteligente, para falar a verdade. No momento sinto que meu cérebro não está recebendo as informações que recebo com os olhos. O gosto de sangue continua em minha boca. É difícil, mas sinto vontade de me elogiar apenas por poder seguir os movimentos de Kim Sung aos poucos. Queria dar um tapinha na minha cabeça, mas não tenho tempo para isso. O inimigo também enviou tropas para responder à arma nuclear tática. Mas foi diferente. Esse bastardo. Morra. O porco que apareceu com orgulho teve na mesma hora a garganta cortada. Mantenha a magia defensiva. Ganhe um pouco mais de tempo. A pessoa que gritou isso teve seu pulso cortado e morreu no local. Eu não sei como a diferença entre pessoas que morrem e pessoas que não são mortas, mas Kim Sung parecia ter o sentimento certo para isso. Pessoalmente, achei que seria bom matar todos eles, mas há uma vantagem em deixar alguns feridos. Um grupo de magos na área 213.41 foi confirmado. Presume-se que o alvo seja da unidade principal. Certo. Vou terminar aqui e lidar com isso. Próximo. Feito. Próximo. Feito. Próximo. Feito. É longe, mas tenho certeza que ele chegará a tempo. Assim que ele pegou sua adaga e atirou, a magia defensiva do inimigo se estilhaçou e a pequena adaga atingiu a testa do recitador da magia. Feito. Droga, que rápido. No entanto, essa ação acabou consumindo uma certa quantidade de poder mágico. Claro, não mostrou nenhum efeito ainda, mas é bom economizar poder mágico pensando no futuro. Você pode desacelerar um pouco. Certo. É real. O que testemunhei foi a cena em frente ao nosso adorável regressor. Vi soldados e alguns dos rostos dos monstros que eles não podiam controlar. Mesmo que eu estivesse apenas olhando através da tela, a respiração deles, a respiração do Kim Sung e o senso de urgência da cena foram claramente transmitidos. Mas isso não significa que não haja perigo. Centenas de flechas voaram de uma vez, unidades de magias unidas também, para lidar com Kim Sung. Embora eu me pergunte se ele vai recuar, é uma visão espetacular vê-lo deixar seus ataques passarem ou serem parados. Nunca testemunhei tal nível de divindade. Ele não é muito forte. Isso não quebra o equilíbrio.
Não seria exagero dizer que ele é uma obra-prima criada pelos deuses. A pura admiração de como os humanos podiam se tornar tão fortes começou a surgir. Defenda o ataque. Defenda o ataque. É incrível ver um processo tão simples repetido centenas de vezes. Sim, essa é a expressão certa. A maioria dos soldados teve seus braços decepados sem ao menos mover um músculo, e mesmo aqueles que conseguiam atacar não conseguiram suportar 10 movimentos. Provavelmente é óbvio o que o comandante inimigo estava pensando agora. Devem ter pensado que uma bomba nuclear em movimento caiu bem no meio de suas tropas. É natural se sentir assim. Não consigo nem acreditar no que estou vendo com meus próprios olhos. Foi então que senti o movimento das tropas inimigas mudar ligeiramente. Eles estão começando a pressioná-lo. Vi que algumas das tropas, em geral, estavam se concentrando em Kim Il-sung. Ji. Ponto. Ji. Ponto. Querida. Querida. Esposa. Sim. Sim. O que? Envie mais um sacerdote e mais um mago. Envie apenas aqueles que tenham um alcance máximo longo. Não, apenas faça uma lista de sacerdotes e magos locais e envie para mim. Vê, você está bem? O que? Você está sangrando pelo nariz. Isso não importa. Envie a lista. Rápido. Se certo. Acho que você usa mais do que eu. Apenas me mostre o espelho da deusa. Rápido. O espelho da deusa que preencheu minha visão. Não, o holograma mágico. É espetacular de seu próprio jeito. Não sei se devemos fazer um manual de instruções para isso. Murmurei para mim mesmo, mas de alguma forma senti que é realmente necessário. Isso seria divertido. Qual é o título? Não respondi, mas repeti o título correto para mim mesmo. Regressor Instruction Manual. É isso. Il-sung. Eu amo você. Caramba, Regressor Instruction capítulo 397. Isso é mesmo possível? Algo assim. É realmente possível? Não pude deixar de me perguntar. A verdade é que quando soube, deixou um gosto ruim em minha boca. No meio de um campo de batalha, mover-se sob ordens era quase impossível. Não sabemos quando ou onde algo poderia acontecer que causaria uma batalha. Não apenas a situação mudava a cada minuto, mas também havia fatores além do alcance das previsões do comandante que aconteciam com frequência. Se acontecesse uma mudança no ponto A, que é o destino, podem mudar o local, e a possibilidade de uma flecha ou magia cair no ponto marcado das coordenadas também não pode ser descartada. É normal construir acampamentos em batalhas de grande escala enquanto deslocam tropas para unidades, mas nunca vi ou ouvi falar de tais situações para alguém. Por isso não estou feliz. Mesmo que o espelho da deusa pudesse ser usado para ver o campo de batalha com um amplo campo de visão, uma grande responsabilidade recaiu sobre mim. Depois de iniciar a primeira operação, ainda estava lento e não gostei disso. No entanto, depois de um tempo, tenho que admitir que estava além da minha imaginação quando abri a caixa. Isso não faz sentido. Achei que poderia fazer isso sozinho, simplesmente marcando as coordenadas da rota ou local, o que permitiria que eles colocassem as armas onde eu precisasse delas. No entanto, definir metas e prestar atenção aos detalhes é outra questão. Há um limite para a capacidade do cérebro humano, o que significa que há um limite para a quantidade de informações que os humanos podem receber e avaliar visualmente. Não só não conseguiram ver tudo com clareza, como também não tinha tempo suficiente para organizar as informações. Se meus movimentos fossem lentos, eu seria capaz de aceitar isso, mas acompanhar minha velocidade é quase impossível para um humano normal. Eu tenho olhos especiais, e um Sung-si. Talvez fosse isso que ele queria dizer ao dizer isso. O que ele fez não foi algo que um humano comum poderia fazer. Nenhum jogador que conheço poderia fazer o que ele fez. Continuei me perguntando. Quando o conheci, pensei que ele seria bastante útil. A mesma pessoa que deixou uma impressão medíocre agora é um amigo indispensável e um irmão que me conduzia agora. Eu me pergunto onde diabos estava escondido um gênio como ele na primeira linha. Salvá-lo empunhando minha espada no tutorial foi a melhor coisa que fiz na primeira linha e nesta. Inimigo. Vi os arqueiros atirando, mas eu realmente não precisava agir. As coordenadas seriam dadas logo logo. Como esperado, recebi as coordenadas no mesmo momento. Ponto C em 321,12.
Certo. Mesmo que a barreira fosse grossa, ele ainda continuou. Eu consigo passar. Um homem grande com um também grande escudo e machado apontou sua arma para mim. Enquanto balançava minha espada, senti uma familiar suavidade desagradável do corpo humano. No mesmo momento começou a jorrar sangue do homem. Continuei movendo minhas pernas e não lhe dei tempo para descansar. Enquanto isso, as ordens não paravam de chegar. Meu corpo respondeu naturalmente a elas. Seus comandos constantes me davam a sensação de que ele estava bem ao meu lado. Um amigo protegendo as costas não poderia ser mais confiável do que ele. Além disso, não era apenas uma ordem. O buff está quase acabando. Ponto C 321,69. Feito. Assim que cheguei ao local, o poder divino começou a fluir em meu corpo. O sacerdote que me deu o poder divino também ficou de queixo caído como se achasse que isso foi demais. A única ordem que o sacerdote recebeu foi derramar o poder divino no ponto certo. Talvez ele nem pudesse ver meus movimentos direito. Eu entendo. Eu posso entender como ele se sente. A sensação que sinto agora é a mesma dele. Isso é muito irracional. Nunca imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer. É como um palco feito para mim. Não há nada para pensar além de cortar meus inimigos e chegar ao destino que mandam. Eu nem preciso me preocupar com magia e flechas caindo do céu. Por quê? A magia defensiva aliada sempre me protegeria de qualquer maneira. Ponto de exclamação. Com esse barulho alto, uma cortina se espalhou pelo céu e bloqueou a magia do inimigo. Os magos aliados, que estavam lançando magia defensiva, olharam para mim confusos à distância. Foi tudo devido a eles testemunharem o resultado de uma ordem ridícula para lançar magia defensiva onde o inimigo estava alguns minutos atrás. Isso. Ele está de olho e avaliando o campo de batalha. Não havia maneira melhor de explicar a situação. As feridas que recebi foram imediatamente curadas enquanto eu me movia. O buff no meu corpo nunca acabou como se não tivesse limite de tempo. Apenas indo para um certo ponto, um sacerdote aliado adicionou mais poder divino em mim como se ele já estivesse esperando. Se há um lugar onde sinto que estou muito longe, ou se não tenho certeza se posso passar pelos inimigos, a magia cairá para abrir caminho para mim. A mesma coisa era com os guerreiros que uniram as tropas. Eles atacavam os inimigos de tal forma que abria espaço suficiente para mim passar. Impossível. Eu posso sentir felicidade em meu coração. Eu realmente não gosto de lutar. Minha alegria vem do fato de que sinto que nos tornamos uma unidade única. Morra. Monstro. Ah! Ouvi o som dos aliados se sobrepondo aos gritos dos inimigos caídos. Yun Sung, atrás de você. Eu ouvi gritar, mas não me importei. Não me disseram para ter cuidado, como esperado. Um grito alto veio no mesmo momento atrás de mim. Quando olhei para trás, vi o inimigo caindo para trás com uma flecha na testa. Os arqueiros aliados que disparavam flechas estavam mostrando as mesmas expressões que os outros haviam mostrado até agora. Talvez todos estivéssemos sentindo a mesma emoção. Mesmo que pareça não haver lei, estamos todos conectados como uma teia de aranha. Vá para o próximo local. Feito. Próximo. Feito. Você pode ir mais devagar. Preste atenção à sua resistência. Feito. Esta cara é um gênio. Não é razoável pensar nele assim. Ah! Esse monstro louco. Morra. Pare ele. Não o deixe subir. Não poupem magia e flechas. Vocês só precisam de uma chance. Apenas uma. Mas. Calhe a boca e puxe a corda. Não deixe ele. Obrigada. Sem problemas. Enquanto eu respirava fundo, novamente recebi poder divino, reabastecendo o buff. A visão que vi depois de olhar para trás era inacreditável demais, mesmo se eu pensasse sobre isso. Embora meu nível de crescimento atual nunca pudesse ser rotulado como lento, não consigo me lembrar de uma batalha tão satisfatória mesmo durante a primeira linha, quando meu crescimento já estava quase no fim. Não podia nem ser visto como guerra. Se eu dissesse que no passado corria em uma estrada ruim, agora parecia que dirigia um sedã muito luxuoso em uma estrada asfaltada. Fechei minhas mãos com força. Acho que posso lutar o dia todo. Claro, isso é um exagero. No entanto, se o campo de batalha continuar assim, não é impossível. Cuidado.
Sentido 12. Certo. Quando desviei o olhar por um momento, vi uma lança. A lança que estava vindo em minha direção era a mesma magia que atacou Killong agora há pouco. Quando balancei minha espada e a cortei com um som crepitante, vi estilhaços de vidro explodirem. Vou ver as coordenadas exatas. Acho que eles colocaram Yonsung como alvo. Sim. Vou checar. Siga. Certo. Quando tentei avançar, outra lança veio novamente. É natural para mim passar imediatamente para a próxima coordenada. Ponto de exclamação. Algumas das tropas inimigas foram atingidas pela lança. Ah! Vendo que não havia resposta para saber se eles estavam bloqueando ou evitando, parecia que a decisão foi deixada ao critério individual. Eu gostaria de dar uma olhada ao redor um pouco, mas eu não tenho tempo para fazer isso. O próximo ataque já estava vindo em minha direção. Bloqueei. Quando balancei minha espada, ouvi um estalo novamente. C. Bloqueei. Ponto de exclamação. Bloqueei. Ponto de exclamação. Não é fácil mover-se em um lugar onde se concentra um grande número de tropas. No entanto, as tropas aliadas continuaram a abrir o caminho para mim. A sala de comando e controle enviava as coordenadas, o que me permitiu mover-me com segurança para o local no menor tempo possível. Até agora, era impossível determinar com precisão a pessoa que atacava com essas lanças. No entanto, a posição do inimigo foi finalmente encontrada na sala de comando. Outra lança mirou bem no meu ombro, me acertando. Tudo bem. O ataque me machucou, mas não muito. Foco. Outra lança novamente veio em minha direção, que eu imediatamente estilhacei. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Naturalmente, coloquei mais poder em meus ataques, fazendo com que o ambiente se transformasse em uma bagunça. Como o oponente é forte, não é incomum que a situação ficasse assim. Mas estou cada vez mais perto do meu objetivo. Continuei a cobrir a distância entre mim e meu objetivo, deixando estragos em meu rastro. O inimigo provavelmente também sabe que eu estou cada vez mais próximo. Vá um pouco mais rápido. Certo. Até acho que sei porque ele de repente me pediu para ir mais rápido. Talvez o outro esteja se movendo. As lanças que continuavam a ser atiradas em mim diminuiu. Se a batalha continuasse normalmente, a possibilidade de que seria difícil alcançá-lo não poderia ser descartada. Levaria muito tempo para chegar onde eu estava. Eu vou ficar fisicamente exausto e talvez não conseguisse lidar com as tropas que vinham em minha direção de todos os lados. Mas isso já estava longe de ser impossível com ele no comando. Ele já havia verificado de onde veio a lança e calculado onde a lança cairia. Nem preciso me preocupar com outros ataques. Ah! Ele louco. Ah! Mais uma vez, coloquei poder mágico em meus pés e bati no chão. A paisagem ao redor mudou em um instante. Um homem bem na minha frente assustado jogou uma lança. Desgraçado. Morra. Você não precisa bloquear esse ataque. Certo. Se eu mover meu corpo, ele será capaz de aumentar a distância novamente. Eu tenho que me arriscar antes que ele se esconda na multidão. Estou um pouco nervoso, mordi meus lábios com força. Quando balancei minha espada sem desviar da lança, pude ver que ele estava em completo choque. Bastardo louco. Foi então que meu corpo brilhou junto com o som. Não sofri danos, apesar de ter sido atacado. Enquanto eu instintivamente olhei para o lado enquanto balançava minha espada, vi Park Deukegu sofrendo danos ao invés de mim. Ele deve ter ativado o atributo de sofrer danos de outras pessoas. Regressor Instruction capítulo 398 Impossível. C.321.12. Pronto. C.321,69. Pronto. Esse cara é real. Não tive escolha a não ser abrir minha boca enquanto a batalha rolava. Mesmo que minhas íris já estivessem se movendo mais rápido que podiam, é difícil continuar. Cheguei ao meu limite. Quero me elogiar pelo que fiz até agora, mas não posso. A situação da guerra está mudando constantemente, e as informações que recebo estão mudando constantemente. É desconcertante vê-lo cumprir com facilidade ordens que seriam difíceis de serem cumpridas por outros. Ele era tão rápido que tive que mudar sua rota em tempo real. Droga. O problema é que acho que toda vez do que sinto que me adaptei, acabo cometendo um erro que piora as coisas.
Eu não deveria ter incluído magos ou sacerdotes. Eu sei que ele pode se mover um pouco mais rápido, mas ajudar Kim Il-sung a seguir o fluxo não é fácil. Há um limite para colocá-lo continuamente em posições aliadas e mudar buffs. Eu posso de alguma forma bloquear a magias ou mandar os soldados abrir o caminho. Sinto que minhas habilidades não são suficientes para ajudar. Os detalhes não fazem sentido. Uma situação em que outros tipos de suporte além de buffs, magias ou poder divino para ele era impossível de se ter. Acho que ele se moverá muito mais confortavelmente do que agora se tiver o suporte de uma característica única com uma classe heróica ou atributo lendário. O rendimento do Kim Il-sung ainda pode ser melhor. Receio estar restringindo seus movimentos. Gosto da ideia de poder ajudá-lo, mas os inconvenientes inevitavelmente ocorreram enquanto Kim Il-sung recebia minhas ordens. Você pode desacelerar. Preste atenção à sua resistência. Certo. Tudo bem, vai um pouco mais devagar. Ah! Esse monstro louco. Morra. Pare ele. Não o deixe subir. Não poupem magia e flechas. Vocês só precisam de uma chance. Apenas uma. Mas... eu disse para você ir mais devagar, seu bastardo. Calhe a boca e puxe a corda. Não deixe ele. Ah! Inimigo. Inimigo. Devagar, esse bastardo malvado. O que os soldados estão fazendo? Magia. Pare ele com magia. Com magia. Ah! Obrigado, Il-sung. Sem problemas. Eu disse para você ir devagar. Você ficou animado, caramba. Parecia que minha cabeça ia explodir apenas por ajudar Kim Il-sung enquanto ele se movia vigorosamente. Meus olhos continuaram a receber informações, mas meu cérebro que as avaliava não aguenta mais. Quanto mais rápido Kim Il-sung se movia, mais pressão estava em meus ombros. Não apenas tenho que ficar de olho em todos os hologramas mágicos em minha visão, mas tenho que organizar as informações recebidas. Então é normal que minha mente esteja sobrecarregada. Isso. Eu recebi algum aumento em inteligência. Não sei ao certo. Eu nunca usei tanto minha cabeça assim quando estava na Terra em primeiro lugar. No entanto, eu pessoalmente decidi que deveria ser capaz de suportar esse nível de tensão porque tenho um alto status de inteligência. Se fosse o meu eu do tutorial, não conseguiria ficar nesse estado nem por 15 segundos. 5 segundos provavelmente seria meu limite. Antes que meu cérebro ficasse sobrecarregado, eu achava que o sangramento no nariz só era possível em animes e filmes, mas depois disso, me senti um idiota. Houve momentos em que eu ri alto, tratando isso como uma mentira para uma produção dramática, mas agora eu entendo esse sentimento melhor do que ninguém. Minha cabeça continuava doendo como se fosse explodir, mas eu não tinha escolha a não ser continuar recebendo informações dos meus olhos. Nem tive tempo de limpar o sangue do meu nariz. Mesmo agora, Kim Il-sung estava esperando ordens da sala de comando e controle. Por que esse bastardo está me fazendo trabalhar tanto? Se ele se movesse um pouco mais devagar não seria um problema, mas era um espetáculo vê-lo se mover vigorosamente como se estivesse tentando me fazer ultrapassar meus limites. Mesmo que ele ainda tivesse um pouco de tempo de sobra, vi ele voando. Quando isso aconteceu, eu não tive escolha a não ser segui-lo. Mordi meus lábios com força. A lança que veio de longe acertou o ombro do Kim Il-sung. Ah! Tudo bem. Merda. Ver a ferida em seu ombro mexeu comigo. Claro, só foi por um momento, mas se minha reação fosse um pouco mais rápida, não haveria tal ferida. Perdi. Mordi meus lábios com força. Sinto que meu orgulho foi ferido. Eu quero encontrar a pessoa que jogou a lança em Kim Il-sung o mais rápido possível. Kim Il-sung deve ter sido definido como seu alvo também. Você não deveria se machucar, Il-sung. O inimigo foi mais lento do que eu pensava em definir Kim Il-sung como alvo. Foi um erro da parte dele pensar que eu apoiaria outra parte da guerra. Ele deve estar preparado para terminar a batalha em um estado extremamente ruim. Ele já sabia que iria lutar e que ia sofrer. É do tipo complicado. Em vez de ser arrogante, é chato para quem aprende suas limitações da mesma forma que eu. Ele parecia colocar sua própria segurança em primeiro lugar, pois já havia garantido uma rota de fuga. Mais uma vez, ele criou e jogou a lança em Il-sung. Ela voou em uma velocidade incrível. É natural saber o que está ao redor.
Também foi desafiador mover as tropas com Park Deokigui ou Layon, enviar coordenadas para usar magia, mexer minhas mãos em direções diferentes. Estava preocupado se minhas mãos ficariam torcidas, mas isso não aconteceu. Kim Sung continuou a se mover da forma mais eficiente possível enquanto eu observava do holograma. É mais divertido do que eu pensava. Ele não se machucou, esquivando-se ou cortando lanças que davam medo só de olhar para elas, e então ele se moveu para onde eu lhe disse para ir. Sinto um prazer estranho. Parecia que as peças de um quebra-cabeça estavam se encaixando perfeitamente. Foi o suficiente para me dar uma emoção estranha. Somente fornecendo o suporte certo no lugar e hora certa, o regressor irá acabar com o inimigo rapidinho com facilidade. O regressor logo vai aniquilar todo mundo. Mesmo que as lanças de vidro viessem de todas as direções, era espetacular vê-lo constantemente se esquivando delas ou acertando-as com as mãos. O culpado nem entendia o que estava acontecendo. Recebi informações sobre o famoso inimigo enquanto enviava coordenadas para Kim Sung sem parar. Sua reação foi tão rápida que parecia que ele estava se movendo sem meu comando. Ele seguiu o destino e a rota que eu dei. Ele estava enfrentando um oponente difícil que continuava atacando de um ponto cego. Ele era mais um franco atirador do que um lanceiro. Se ele pudesse diminuir a distância, o jogo de pega-pega terminaria em breve, mas o oponente também recebeu ajuda de sua unidade. Os magos, sacerdotes e os guerreiros estavam sempre se movendo juntos. Depois de muitas lanças atiradas, pude ver através do espelho da deusa que ele estava começando a se afastar como se achasse que não era mais possível derrotar seu alvo. Aos meus olhos, no entanto, o mero pensamento da lança me fez sentir desconfortável. Minha cabeça está doendo. A força física do Kim Sung precisava ser preservada o máximo possível. No entanto, é benéfico enfrentar os fortes assim. A unidade 7 chegará no local onde das coordenadas. Certo. Aliados e inimigos continuaram sofrendo danos. Kim Sung bloqueou tantos ataques quanto possível, mas ele não conseguiu parar todas as lanças de vidro que continuavam mirando nele. Jin, por favor, abra o caminho. Sim. Onde? Vou enviar a unidade 7 para o local marcado nas coordenadas. Você só precisa prestar atenção nele para que ele possa subir no menor tempo possível. Já os coloquei o mais próximo possível. Eu não posso me dar ao luxo de fazer isso, mas essa é nossa maior prioridade. Rápido. Nós vamos pegar o inimigo da lança, então concentre-se mais neste lado. Oh, o lanceiro. Vou tentar então. Eu só tenho que abrir o caminho, certo? Sim, o mais rápido que puder. Eu farei o resto a partir disso. Sim. Certo. As tropas agiram rapidamente, fazendo com que a rota que havia sido bloqueada se abrisse. Era como se a rota pudesse ser vista por Kim Sung. O lugar que ele estava indo estava em perfeita sincronia com o caminho que eu tinha em mente. Ficou claro por que Kim Sung, que não conseguia olhar para trás na situação geral, pode se mover assim. Senso. Não se trata de se mover vendo ou julgando. Provavelmente era um senso que ele havia desenvolvido como resultado de passar horas no campo de batalha. Não sei se ele sabe disso, mas provavelmente é um grande trunfo que poderia se destacar ainda mais se estudasse táticas. Você não precisa se esquivar desse ataque. Certo. Rapidamente a 7ª unidade rompeu o caminho para Kim Sung. O rosto do Kim Sung, enquanto ele balançava sua espada, é visível. Acho vantajoso evitar lutas inúteis, então digo para ele que não precisa se desviar, mas me pergunto como isso soa. Se ele duvidar de mim, mesmo que só um pouco, ele não será capaz de agir com eficiência. Mas, claro, Kim Sung não se esquivou da lança que voou em sua direção. Isso, caramba! Ele confiante, Kim Sung viu o rosto distorcido do inimigo. A lança quase acertou o corpo do Kim Sung antes de quebrar com um som. Kim Sung balançou sua espada para o inimigo chocado. Assim que ele estava prestes a ser atingido, o inimigo gritou. Proteção. HM. Um grande escudo surgiu em seu braço esquerdo. O que é isso? Ele mais uma vez criou uma lança de vidro em seu braço direito e atacou Kim Sung. É perigoso. Isso não é perigoso, né? Vendo o escudo desconhecido com o olho da mente, fiquei preocupado.
A unidade 7 estava indo em direção aos inimigos que o cercava, mas Kim Il-sung já estava exposto ao inimigo. Foi um erro fatal não mandar um mago com antecedência. Pensei que tudo já estava acabado. Park Deok-gu, que lhe ajudou com sua habilidade, não conseguiria ativar outra vez. Vários pensamentos passaram pela minha cabeça, mas nenhum avanço. Ah! Antes mesmo de gritar para ele desviar, o corpo do adorável regressor ficou nebuloso. Inexplicavelmente ele de repente ficou atrás do inimigo e brandiu sua espada com tal velocidade que deixou o inimigo incapaz de reagir. A pessoa que segurava a lança parecia confusa. Kim Il-sung estava claramente na frente dele. No entanto, não é estranho ele fazer tal cara. Afinal, ele tinha sido pego por trás. Ele não apenas destruiu todo o braço que segurava o escudo, mas os membros inimigos ao redor também voaram no ar em um piscar de olhos. Talvez nem fosse visível por pessoas comuns. Se não fosse pelos olhos que tenho, não seria capaz de entender o que aconteceu. Quando o inimigo ativou um artefato, Il-sung se moveu para o centro da força inimiga, e o braço com o escudo foi cortado antes que o inimigo percebesse que Kim Il-sung havia desaparecido. Ah! Pare ele! Prepare-o! Ah! Bom. Me sinto um idiota por me preocupar um pouco com ele. Esse bastardo. Eu não posso dizer que acabou para ele. Regressor Instruction capítulo 399. Não há realmente nenhuma maneira de explicar isso. É a primeira vez que o vejo lutar direito, mas o que é isso? Como essa pessoa pode? Como alguém pode ser tão forte? Lei Ji murmurou para si mesma com uma expressão vazia. Vendo como ela estava olhando para a tela com olhos chocados, parecia que ela não conseguia compreender a cena, não importa o que pensasse. E aqueles no meio desse campo de batalha louco? Eles sentirão sua presença mais do que nós, que só podemos ver pelo mapa. Tática Kim Il-sung. Tática Kim Il-sung. Do ponto de vista da Lei Ji, pode ser uma frase que não poderia ser levada a sério. No entanto, havia vestígios do Kim Il-sung em todo o mapa que se refletia no holograma. Seus inimigos também não foram espancados até a morte ao acaso. A maioria deles foi incapaz de lutar ao invés de ser morto. É perfeitamente normal ficar atordoado com a cena. Todos sabiam que mantê-los vivos era muito mais difícil do que matá-los sem piedade. Claro, tenho sentimentos semelhantes. Eu sei que ele é forte, mas é difícil aceitar que apenas uma pessoa possa influenciar tanto no campo de batalha. Sei que pessoas diferenciadas podem mudar a maré da guerra. No entanto, o que Kim Il-sung mostrou estava em um nível diferente entre esses seres. É claro que vários fatores estavam envolvidos, mas o cara continuava a cumprir suas ordens. Quando vi com sua espada em pé na tela, senti arrepios por todo o corpo. Ele parecia o guerreiro da história, pronto para salvar o dia a qualquer momento. Bom. Il-sung, você é o melhor. Uau! Talvez Lei Ji sinta isso mais do que eu. Ao contrário de mim, que já vi ele lutando de perto, esta foi a primeira vez que ela testemunhou as verdadeiras habilidades do Kim Il-sung. Ela também não sabe das estatísticas dele, então o choque que estava sentindo não é único. Que visão, olhar para ela de queixo caído. Ele não é incrível. Você o viu balançar sua espada antes? Não, e quando ele pegou o mago antes? Como eu veria algo assim? E como você pode dizer que isso só é incrível? Eu pensei que todos os nomes que eu vi até agora eram monstros, mas ele está além da monstruosidade. Eu achava que ele era especial desde o momento em que o conheci, mas... não importa o quanto eu pense sobre isso, não consigo compreender ele. Duvido que ele seja mesmo humano, e você está apenas dizendo que ele é incrível. Il-sung é realmente humano. Então o que ele seria? Não tenho ideia. Não sei como descrevê-lo, mas uma coisa que sei é que ele é especial. Pensando bem, é o mesmo no tutorial. Como alguém. Claro, memórias passadas não podem se comparar com os sentimentos que estou sentindo agora, mas ele parece estranho desde então. PFFF. Sério? Claro, eu sei que você influenciou este trabalho. Não, você parece o mesmo aos meus olhos. Apenas um pouco menos. Ainda assim, é inegável que ele é uma pessoa incompreensível. Este mundo é realmente injusto. Eu posso entender por que você é tão apegado ao Il-sung, dando o seu melhor. Sim. Você realmente não está sonhando agora, está? Não. Na verdade, nem eu sabia que ele seria tão forte.
Eu só esperava algo dele, e ele foi além. Você entende a reação dos membros da nossa guilda? Eu não sei apenas olhando para os membros de sua guilda, mas olhando para os guerreiros ao redor. Quão ridículo é o que vejo agora. Se alguém como ele decide matar alguém às pressas, tenho certeza de que nada e ninguém pode detê-lo. Sim, mas... Não pense muito, Ji. Essa raça pode ser considerada uma raça diferente da nossa. E a unidade? Isso não importa. Outro comandante assumiu. O momento de crise passou, e o inimigo também foi capturado, então podemos nos acalmar um pouco. É claro que não estamos em uma situação em que ainda podemos ter certeza de segurança. Primeiro, devemos terminar a batalha o mais rápido e seguro possível. E então reorganize a unidade e vá para Castle Rock. O que invocador de demônios mais quer é que nós perda tempo aqui. Naturalmente, eu acenei para Lei Ji. Capturamos apenas o comandante inimigo, mas a batalha continua. Claro, a julgar apenas pela situação atual, o vencedor e o perdedor já haviam sido decididos. No entanto, mesmo o rato empurrado para um canto ainda pode morder o gato às vezes. Por mais otimista que seja a nossa situação, não podemos relaxar. A guerra de cerco e a guerra de defesa ainda podem estar em andamento em Castle Rock. Se o objetivo dessa batalha fosse nos atrasar, foi meio sucesso para Jin King. Embora eu ache que podemos resolver as coisas mais rápido do que eu. Mas ainda está lento. Considerando o pós-processamento e a condição das tropas após o término da batalha, foi uma vitória, mas não pode ser considerada uma vitória impecável. Mesmo que o inimigo tenha sido fortemente afetado, nossas próprias baixas e danos não foi pouco. Não é fatal, mas se me perguntassem se poderíamos continuar a próxima batalha sem problemas, eu balançaria a cabeça. Estou feliz que pelo menos Kim Sung está aqui. Se não fosse por seu desempenho maravilhoso, a situação seria ainda mais complicada agora. No entanto, existem duas opções para escolher com base em nossa situação. Encorajar nossas tropas a chegar a Castle Rock o mais rápido possível ou se recuperar para ficar em boa forma, mesmo que isso nos atrase. Minha escolha já foi decidida, mas... não tenho escolha a não ser me preocupar. Virando minha cabeça para olhar para Lei Ji, me pergunto se ela pensa o mesmo. Qualquer um poderia dizer que ela estava preocupada com alguma coisa só de vê-la bater na mesa e tocar em suas coxas. Mas ela provavelmente já sabia qual era a escolha mais sábia. Você pode voltar, Yoon-sung-si. O que mais podemos fazer? A batalha ainda não acabou. Tudo bem? Acho melhor ele voltar, por enquanto. Este não é o fim da guerra. Certo. Voltarei com o inimigo capturado. Certo. Nada mal para enfrentar o inimigo que estará no cerco de Castle Rock. No entanto, considerando que não sei o que pode acontecer no futuro, é o certo manter nossa força ao máximo. Em particular, gerenciar a força física das pessoas cruciais é um dos elementos importantes. Se ele sofresse algo no meio da batalha, nossa situação ficaria grave. Quando abri minha boca, Lei Ji também olhou para o espelho da deusa para dar instruções. No entanto, ainda havia uma preocupação desconhecida em seu rosto. O que há com ela? E o que está acontecendo? Nada. Só estou pesando em algo. É o certo ir agora. Assim. Você está preocupado com a condição da tropa. Estou nervosa também, mas acho que nada pode ser feito. Castle Rock ainda não parece estar desmoronando, e eu sei que eles estão em perigo, mas temos que esperar que aguentem um pouco mais. Se dermos um passo errado e sofrermos perdas tremendas, a guerra terminará. Esta é provavelmente a situação que o inimigo mais deseja. Se Castle Rock cair na mão do Jin King, então as coisas vão se complicar mais uma vez. À medida que nos aproximamos desse momento, pergunto-me se devemos ignorar a lei continental e a comunidade internacional e usar armas bioquímicas. Caso contrário, o dano sobre nós pode ser enorme. Como ele disse, as coisas ficariam muito complicadas. Cada lado pode sofrer danos irreparáveis dessa batalha. Não seria muito porque havia muito investimento de ambos os lados, o suficiente para acabar com a guerra. Os suprimentos usados pelo Estado não poderiam nem ser contados. Claro, a República também tinha a mesma quantidade de recursos para igualar. Pode-se supor que a guerra terminaria na próxima batalha. Não havia como evitar que o fluxo da guerra fosse fortemente para um lado, mesmo que isso não acontecesse.
Essa é a situação atual. O invocador de demônios também reuniu todas as tropas da frente leste, e o Estado não permitiria derrotas sem lutar. Exceto pelo exército mínimo necessário para a defesa, todos os membros da aliança interracial vieram para a guerra. Ele também estava ciente de tal situação. Como ele achava que o que era necessário era uma base, ele deve ter se concentrado nela. Ao olhar para o espelho da deusa, pude ver Kim Il-sung, que ainda estava no campo de batalha ajudando os aliados contra os inimigos restantes. Mesmo dizendo para ele voltar, parecia não ser possível passar facilmente. Mas vendo que ele continuava vindo em nossa direção e ajudando com uma mão. Bom. Por favor, não exagere, Il-sung. Você deve ter um bom descanso. Os inimigos lutaram constantemente contra os aliados. Não sei se é apenas pessoas leais, mas é chato vê-los lutando até o fim. Devo exterminá-los. É estranho não ter esses pensamentos, considerando que nossos inimigos continuam gritando sobre reivindicar Castle Rock para si mesmos, não importa o custo. Seria melhor mandar dialogia primeiro. Ou abrir o caminho agora. É arriscado enviar aqueles que tinham força física suficiente primeiro, mas é uma aposta necessária, considerando que estávamos com pressa. Preciso dizer sobre a ideia para outra pessoa. Quando virei minha cabeça ligeiramente, pude ver que Lei Ji ainda estava batendo na mesa com uma expressão séria. Seu rosto sério parecia ter todas as preocupações do mundo. Só havia assim 3 vezes. Lembrando que ela geralmente não pensava em mais nada do que cumprir seu dever, ela parecia bem diferente. Seu rosto estava fechado demais, não uma expressão de alguém que havia vencido a batalha, então também fiquei nervoso. Merda. Aconteceu alguma coisa com ela. Talvez eu estivesse vendo coisa demais sobre isso. Gi, o que há de errado? Oi. Algum problema? Não. Na verdade, não. Nossa situação também não é tão ruim. Apenas tive um pensamento. Que pensamento? Um pensamento que qualquer um poderia ter. Ponto. Por exemplo. Por exemplo. E se ele fosse nosso inimigo? Esse tipo de pensamento. Naturalmente, olhei diretamente para Lei Ji e pude ver o rosto de uma pequena mulher olhando de volta. O que você acha disso? Se Kim Il-sung fosse nosso inimigo, você acha que poderíamos lidar com ele? Sério. Sua expressão e a atmosfera eram muito sérias para serem tomadas como uma piada. Regressor Instruction capítulo 400. Ela não fez a pergunta como uma brincadeira ou piada. Então era isso que ela estava pensando o tempo todo. Até entendo ela, considerando que a cena que ela acabou de testemunhar foi muito chocante para ela. Olhando para ela, vi sua preocupação visível em seu rosto. Seus olhos tremiam, e sua pele tinha um tom azulado. Então é com isso que ela está preocupada. Ela deve ter pensado que havia uma grande possibilidade do Kim Il-sung se tornar um inimigo. Sinceramente, é um pensamento que todo mundo pensaria pelo menos uma vez. Eu também tenho pensado nisso. Foi ainda mais impactante por causa da performance do Il-sung. Cada pessoa que visse reagiria da mesma maneira que Lei Ji. O que ele mostrou foi fenomenal e mudou o fluxo da guerra. Ele é o resumo de quão longe um humano pode ir. No meu caso, porque eu estava com a luz, eu parecia menos diferente dos outros, mas o domínio completo que ele mostrava no campo de batalha é diferente. Para ela, que tinha muitas preocupações inúteis, não é incomum pensar seriamente se Kim Il-sung se tornasse um inimigo. Conseguiríamos lidar com ele? Não sei. Ponto. Eu já te disse para você não me olhar estranhamente assim. Eu perguntei isso falando sério. Honestamente, eu nunca pensei que ele seria tão forte. Imaginando Kim Il-sung como inimigo, de repente tive um ataque de ansiedade. Se eu tivesse que lutar com ele, mesmo se eu presumisse que estaria com você, não sei como poderíamos ser páreo para ele. É impossível lutar com alguém assim, ainda mais só nós dois. Eu também acho. Se ele de repente voasse e balançasse sua espada, não tinha como parar ele. Vivemos em um mundo onde os amigos de hoje podem facilmente se tornar os inimigos de amanhã. Isso não vai acontecer, mas se Il-sung mudar, não há nada que você possa fazer, certo? Claro, eu sei que ele é estupidamente gentil, mas isso não significa que ele é submisso. Basta pensar no tutorial. Entendo que você confia nele,
Mas dado que a ganância humana pode mudar a qualquer momento, não é como se não houvesse a menor chance de vocês dois serem separados. Bem, eu não acho que vamos nos separar. E por que você está falando sobre isso enquanto estamos em uma situação tão terrível? Estou lhe dizendo isso por causa da situação atual. Esteja preparado para isso. Se você se preparar para isso depois que acontecer, será tarde demais. Desculpe por dizer algo tão sem sentido, mas de repente eu pensei sobre isso. É algo que me deixou muito ansiosa. Agora entendo por que nasceu o clichê de purificar um grupo de guerreiros que terminou uma aventura. Uma adaga muito afiada é perigosa para seu dono, certo? Isso não vai acontecer. Você tem certeza? Você é alguém que tem muitas dúvidas. Ponto. Não estou dizendo isso por causa da minha ganância. É baseado na preocupação. Eu nunca disse nada sobre vencer um rival porque quero ver meu homem ser o número 1. É verdade que sou um pouco gananciosa, mas não sou tão louca assim. Eu só quero ouvir sua resposta. Se você pode ou não lidar com ele? Se existe um meio, qual é? Naturalmente, comecei a pensar. Você não é gananciosa, minha bunda. Honestamente, eu não posso acreditar que mesmo 1% da ganância da Lady não vá para isso, ainda mais quando penso na disposição dela. Ela realmente não gostaria que alguém tivesse o poder de me segurar. Depois que a guerra terminasse, o continente estaria em um caminho de paz. Claro, não sei se vai ter missões, mas definitivamente seria assim aos olhos dela, que não tinha como saber sobre a primeira linha. Quando a guerra acabar, só resta uma coisa a fazer: compartilhar o que conseguimos. Considerando isso, a posição de Kim Il-sung é ambígua. Até agora, ele era apenas o mestre da Guilda Azul. O poder que tinha era limitado, mas ninguém acreditaria que continuaria assim depois da guerra. Mesmo assim, as conquistas nessa batalha mereceram os pontos. O público já sabe o quão forte Kim Il-sung é. Ouvi dizer que grande poder vem com grande responsabilidade, mas tem um pensamento um pouco diferente. Grande poder vem com poder autoritário. O poder que Kim Il-sung possuía definitivamente traria poder autoritário. Mesmo que não fosse no Estado, ele tinha uma grande probabilidade de conseguir uma posição em algum lugar. Externamente, ele seria conhecido como um mestre da guilda de origem do honorável cardeal Lei Leone, então ele já estava preparado para aceitar uma posição adequada. Então, as preocupações da Lei Ji definitivamente viriam à tona. Ela se sentiu desconfortável por alguém tinha poderes transcendentais fora de controle ganhando e obtendo poder autoritário. Considerando sua personalidade, seria ainda mais estranho se ela ficasse parada assistindo alguém que poderia nos manter sob controle e cortar nossas gargantas a qualquer momento, crescendo. Claro, ela estava preocupada comigo. Já pensei nisso algumas vezes também. Não é à toa que eu lembrei do rosto do Kim Il-sung. No entanto, não importa o quanto eu pensasse sobre isso, eu não consegui imaginá-lo apontando sua espada para mim. Há uma chance de que ele me entenda mal e pense que eu seja o lixo da primeira linha, mas eu tenho muito seguro para minha vida a esse respeito, então tenho confiança para me safar. Se eu conseguir fazer isso, as coisas podem ir bem. Também é ridículo que ele me deixe por causa de sua ganância. Pelo menos, o Kim Il-sung que eu vi até agora está longe de ser esse tipo de pessoa. É claro que nunca sabemos realmente quando ou como as relações humanas vão mudar até que esteja bem na nossa frente. Não tem como ele fazer isso. Organizando meus pensamentos, falei devagar, e Leiji olhou para mim como se ainda estivesse desconfiada. Não há nenhuma maneira de nos separarmos. Sério? Sim. Não há como nos separarmos, então você não precisa se preocupar com isso. HMM. Você sabe que se você for muito ganancioso, você acaba se queimando, certo? Ou o quê? Eu sei. Isso é algo que posso dizer com toda a certeza, vendo como você se comportou até agora. Como você disse, não sou desprovido de ambição, mas estou bem ciente do meu lugar e dos meus limites. Mesmo que Il-sung queira que sejamos inimigos, eu não quero isso. Penso um pouco diferente. O que nossos inimigos podem fazer comigo se tal coisa está do meu lado? HMM. Essa pessoa está do nosso lado. Tenho certeza que não haverá uma ou duas pessoas tremendo só porque meus dedos se movem. Afinal, sou eu que estou segurando o botão nuclear. Como você pode ter tanta certeza? Mesmo se você pensar assim, não há garantia de que ele não mudará de repente de ideias sobre se aliar a nós.
E eu não estou dizendo para você ser ganancioso. Só estou lhe dizendo para não tirar o que já temos. Ji. Sim. Você acha que sou do tipo que perde o que tem? Ponto. Eu realmente pareço assim? Não. Então a conversa termina aqui. Não há problema. Não fale sobre isso no futuro. Seja na minha frente ou na frente de outras pessoas. Nunca diga nada sobre o que é certo ou errado sobre isso. Se essa situação vier, cuidarei disso. Tenho certeza que você sabe melhor que não podemos causar nenhum problema na situação atual. Achei que minha cabeça fosse explodir só de pensar que podia me tornar um invocador de demônios. Tudo bem. Então não me olhe assim. Estou realmente preocupada. Se você não tem nenhum problema com isso, então eu vou confiar em você. Sim. Eu tenho que confiar em você. Se você tem tempo para pensar bobagem, termine a batalha na frente, Ji. O mesmo vale para organizar tropas para ir a Castle Rock. Sim, sim. Certo. Eu entendi. A conversa terminou com isso. Lei Ji sentiu como se entendesse fechando a boca com força, mas seus lábios estavam fazendo beicinho como se ela ainda estivesse um pouco insatisfeita. Ela entendia no fundo, mas parecia que ainda estava infeliz com alguma coisa. Eu me pergunto se ela vai fazer algo inútil sem eu saber, mas ela não é estúpida o suficiente para fazer isso. Não faça nada estúpido, Ji. Eu disse que entendi, então pare. Eu não vou fazer nada. Em vez disso, depois não se arrependa se for apunhalado pelas costas. Foi quando ouvi uma batida na porta. Falando no diabo. Quem bateu na porta era óbvio. Leiji abriu a porta lentamente, e eu pude ver Kim Il-sung esperando do lado de fora em silêncio. Oh, Il-sung. Desculpe vir aqui tão de repente. Não. Obrigado por seu trabalho duro. Você é realmente incrível. Vendo Leiji sorrindo brilhantemente depois de mudar seu rosto em um instante foi um pouco assustador. Não é raposa como ela. Ela mudou tanto seu comportamento que eu não consegui encontrar nenhum traço de suas preocupações sobre não ser capaz de lidar com ele. Se eu tivesse que escolher uma pessoa que muda mais rápido do que eu, posso garantir a qualquer um que Leiji estaria no topo da lista. Você está ocupado? Não. De jeito nenhum. A batalha terminará em breve. Mas por que você veio? Não há um motivo certo. Só estou curioso para saber como as coisas estão indo. Assim. Sim. Sentar-se. Quer que eu prepare um chá? Não. Está tudo bem, Ji-se. Enquanto tinha uma breve conversa com a Leiji, Kim Il-sung, que entrou na sala, que estava olhando para mim. Ele deve estar um pouco curioso sobre a sala de comando e controle. Não sei porquê, mas ele parecia um pouco feliz. Era como ver uma criança pequena em um parque de diversões. Em particular, foi meio engraçado. Então, esta é seu campo de batalha. Obrigado por seu trabalho duro, Il-sung. Não. Ki-long. Fez mais do que eu. Você está no controle de tudo isso. É demais dizer que estou no controle de tudo. Acho mais correto dizer que estou apenas analisando a situação e repassando as informações. Por que você diz isso? Ki-long-se. Você até teve uma hemorragia nasal. Eu nunca vi nada parecido. Você olhou para o holograma mágico durante toda a batalha sem parar usando suas mãos e olhos intensamente. Il-sung deveria ter visto isso. Ah! É desconcertante vê-la atuando como se achasse que era a chance. Fiquei um pouco envergonhado, mas foi uma boa ajuda porque de repente vi Kim Il-sung me olhando preocupado. Entendo. Você está se sentindo melhor? Sim. Está tudo bem. Eu exagerei por um tempo, mas não parece haver nada de errado comigo. É porque Ji ajudou muito. Fico feliz então. Ei! Ainda assim, todas as coisas decisivas foram feitas por Ki-long. Tudo o que fiz foi me concentrar em uma tarefa chata. Oh! O que é isso em seus braços? Oh! Acabei me esquecendo. Na verdade, eu vim porque queria entregar isso. Quando olhei para Leiji e como se estivesse dizendo a ela para dar uma olhada, ela sentiu como se entendesse. Havia um pequeno escudo na mão de Kim Il-sung. Era a armadura lendária que o inimigo tinha. Não se preocupe, Ji. Isso nunca vai acontecer. Naturalmente, sorri. Nunca duvidei de você, Il-sung. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.